que sempre existirá um limite para o racionalismo humano. A razão humana não explica todo o poder de Deus. Amém? O racionalismo filosófico coloca um limite ao poder de Deus, mas isto contradiz o próprio Deus, não é? Se existe um Deus, ele tem que ser o quê? Onipotente. Né? Se existe um Deus, ele tem que ser onipotente. Ele tem que poder tudo que ele prometeu. Né? Então a ressurreição é a maior das promessas feitas aos fiéis. Concorda? Sim. A ressurreição é a maior promessa feita aos fiéis. Então isso está acima de todas as promessas. Amém? A ressurreição de Jesus é a história mais fantástica que um ser humano pode compartilhar com outro ser humano, né? E é a maior promessa de Deus feita aos fiéis. Então nós cremos que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que todos os detalhes não foram fornecidos, deixados claros, nós podemos confiar na promessa principal. Amém? Deus não precisa te dar todos os detalhes. Ele precisa te dar a promessa principal e você confia nele. Amém? Então a aplicação é: Jesus confiava na ressurreição dos justos. Sim ou não? Sim. Se Jesus confiava na ressurreição dos justos, por que você não vai confiar? Jesus confiava na ressurreição dos justos. Ele mesmo ressuscitou para provar o fato. Amém? Muito bem. E aí nós temos, vamos ler juntos aqui, versículo 28 a 34. A pergunta honesta de quem crê na ressurreição. Marcos 12, 28 a 34. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Você está notando aqui a pergunta honesta de quem crê na ressurreição. Então, se aquele escriba não acreditava na ressurreição, ele acabava de ser convencido por Jesus sobre a ressurreição. Amém? Se aquele homem estava desconfiado que Jesus era um mestre a ser ouvido, então agora ele estava convencido, porque fez calar os saduceus, fez calar os fariseus, fez calar os herodianos, os principais sacerdotes saíram furiosos. E agora, se Jesus respondeu bem aos saduceus, ele pensa: Jesus vai ter uma resposta apropriada para mim. O homem fez a pergunta mais importante. Ele talvez refletisse muito sobre o assunto, mas ele confiava que Jesus daria uma resposta sábia e correta, que confirmasse ou contradissesse a sua pré-conclusão. Então agora, o que Jesus poderia ter respondido? Jesus respondeu isso, nós sabemos. Mas o que ele poderia ter respondido? Jesus poderia ter respondido, Jesus poderia ter escolhido um dos 10 mandamentos, né? Mas a lei era maior que os 10 mandamentos. E ao invés de citar Êxodo 20, ou qualquer dos 10 mandamentos, ele se referiu a Deuteronômio 5, 6 a 9 e Levítico 19, 18. Está vendo? Amar a Deus e amar o próximo. O principal é:
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E o segundo é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Então não esqueça o principal. Por que você está hoje aqui? Porque você ama a Deus. Amém? E você ama o próximo como a si mesmo. Então, não esqueça do principal e nem do segundo. Né? Maior do que estes, não havia outro mandamento. Então a aplicação atual podia ser o seguinte. Preste atenção. Se a mesma pergunta fosse feita para grupos denominacionais, será que teríamos a mesma resposta? Olhando a prática dos grupos religiosos hoje em dia, se a mesma pergunta fosse feita a eles, qual é o principal dos mandamentos? O que é mais importante? Será que nós teríamos a mesma resposta? Se nós perguntássemos para certos grupos denominacionais a mesma pergunta, talvez a resposta seria assim: não, o principal é o dízimo. Não é? O principal é o dízimo. Ou para outros grupos seria não, o principal é o sábado. Ou para outros grupos seria não, o principal é você respeitar a sua liderança. Ou para outros grupos seria não, o principal é você falar em línguas. Sei lá. Eu só sei que quando você olha o mundo religioso, que não é 100% verdadeiro, eles sempre super enfatizam alguma coisa da escritura que não é o principal. Né? Que não é o principal. Está vendo? Então, pela prática dos grupos, não seria a mesma resposta. Agora, esses dois mandamentos são repetidos na Nova Aliança com o acréscimo de amarmos os irmãos como Cristo amou seus apóstolos. Lembra, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vocês amem uns aos outros. E assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Está vendo? Então, além de amar a Deus e amar o próximo, quem nós temos que amar? Os irmãos. Como? Como Jesus nos amou. Note bem que este mandamento novo, ele só pode ser praticado e vivido aonde? Dentro da família de Cristo. Porque é uns aos como Ele nos amou. E assim lá fora o próximo vai nos ver como seus discípulos e vão querer fazer parte dessa família. Amém? Muito bem. Então nós temos aqui um escriba diferente, não é? Ele raciocinou sobre o ensino de Jesus. Ele acabou concordando. Nós temos um mestre satisfeito. Agora Jesus que elogia a inteligência do escriba, né? E nós temos uma nota de esperança. Jesus disse que ele não está o quê? Não está longe do reino de Deus. Está vendo? A atitude de ouvir e pensar coloca a pessoa cada vez mais perto da verdade. A atitude de ouvir e pensar coloca a pessoa cada vez mais perto da verdade. Muito bem. Então o teste cessou sobre o mestre. Os inquiridores entenderam que não conseguiriam contraditá-lo. Conclusões e desafios. Como você poderia concluir toda essa mensagem de Marcos 11, 27 a 12, 34, de perguntas e respostas? Conclusões e desafios. Parece óbvio, mas nem tanto. Note bem. Parece óbvio a autoridade do quê? Da Bíblia. De Jesus, de Deus. Né? Parece óbvio a autoridade da Bíblia. Mas os homens continuam criando denominações e doutrinas e defendendo com unhas e dentes os seus líderes. Não é? Mas não parece óbvio? Mas nem tanto. Certo? Nem tanto.
Parece óbvio, parece tão óbvio a nossa responsabilidade civil, mas ainda tem muito cristão. Isso aqui é um convite, tá, gente? Chá de bebê. Vou passar pra você. Chá de bebê da Luciane, lá de Vespasiano. Parece tão óbvio a nossa responsabilidade civil, mas ainda tem muito cristão, entre aspas, que teima em burlar as leis de trânsito, viver maritalmente sem se casar e quer que a igreja aceita, viver agindo na informalidade, né? Mentir às autoridades quando isso lhe é conveniente, comprar coisas piratas, etc, 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 né? Então, se César não está sendo levado a sério, como César reconhecerá em nós, seguidores de Deus verdadeiro? Tá vendo? Parece óbvio, mas nem cá. Parece óbvio que Deus, sendo todo-poderoso, não deixará de realizar as suas preciosas e grandes promessas. Parece óbvio, mas quantos realmente esperam a volta de Jesus para hoje, para amanhã, para esta semana, para este mês, para este ano? Quantos? Quando uma congregação compra um terreno de 8 milhões, é sinal de que ela não está acreditando, né, ainda na volta de Jesus para hoje. Quantos estão sendo seduzidos pelos meios de comunicação anticristão ao racionalismo que questiona Cristo, questiona o cristianismo e os milagres bíblicos, né? Então, cuidado, parece óbvio que Deus iria cumprir suas promessas, mas o povo ainda anda seduzido por outras coisas. Parece óbvio que o principal é amar a Deus, e o segundo é, parece óbvio, mas a religião distorce o nosso foco, não distorce? Os judeus amavam o templo, o altar, os sacrifícios, os sábados, os dízimos, os jejuns, sua própria raça. Hoje o povo ama o seu pastor, sua denominação, seu papa, seu cargo, seu dinheiro, sua hierarquia, seu sistema, sua fama, seu título, seu projeto, sua gravata, seus métodos. Mas parece óbvio que o principal é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Está vendo? Então nós não podemos cair nesta tamanha incoerência, amém, irmão? Saber o que é óbvio e não praticar. A autoridade da Bíblia, a civilidade do cristão, a ressurreição dos mortos e o principal e o segundo são óbvios para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um cântico e depois vamos ter a coleta para o Senhor.